Olá, boa noite. Não. Tem um pequeno delay. Olá, boa noite a todas e a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Daniele Teixeira. Hoje é uma masterclass sobre fraude no planejamento sucessório, juntamente com os queridos professores Daniel Bucar, Simone Tassinari e Ana Carolina Brochado Teixeira. Nós vamos estar falando sobre problemáticas, dificuldades sobre o tema, lembrando sempre que o planejamento sucessório é um tema lícito, um procedimento lícito e possível de economia tributária e também de organização familiar. Eu vou convidar os professores para darem uma boa noite para vocês antes da gente começar a nossa aula, tá certo? Boa noite, pessoal. Uma alegria estarmos aqui juntos essa noite, né, com esses queridos amigos, esses professores que eu tanto gosto, que eu tanto admiro, e para falar desse tema, né, que é um tema tão desafiador. Na verdade, é um tema assim que quando a gente vai fazer planejamento sucessório, intuitivamente a gente pensa em como não né, fraudar, em como fazer procedimentos lícitos, mas é muito importante uma sistematização desse pensamento, né? E esse é o nosso objetivo aqui, pensar junto, nós quatro, pensarmos juntos, nós quatro, em como traçar mecanismos ou uma metodologia para evitar que nossos planejamentos, né, sejam ilícitos, sejam considerados nulos, ou, como diria o pessoal, que para em pé, né, sempre quando a gente está falando isso com outros colegas, mas planejamento tem que parar em pé, né, porque nós pretendemos que tudo seja feito dentro da licitude. Então, Dani, te devolvo a palavra, uma alegria, né? Eu passo a palavra para a Simone e para o Daniel, reiterando essa alegria de nós estarmos aqui juntos essa noite. Bom, pode ser eu, então, o próximo. Também que é uma alegria estar aqui com essa plateia, com esses três professores que eu tanto admiro, três professores com quem já há alguns certos anos de estrada já faço bastante um diálogo acadêmico, e aqui nós somos quatro professores que somados já têm mais de 100 anos trabalhando com sucessões, trabalhando com planejamento patrimonial e trocando várias ideias o tempo todo. Sempre tínhamos uma percepção de que talvez fosse necessário até compartilhar esse conhecimento que nós todos adquirimos, essa ideia de que planejamento sucessório entre idas e vindas de todas as espécies, de todas as dúvidas que nós acumulamos ao longo aí de todos esses anos, e não apenas na parte prática, né? Mas também na parte acadêmica. Afinal de contas, aqui todos nós somos professores, doutores, e tentando trazer justamente para a parte prática todo esse acúmulo de conhecimento que nós tivemos não apenas nos nossos estudos, basta falar que todos aqui estudaram, de alguma forma, a patrimonialidade à luz dos direitos das famílias, das sucessões, mas também acabamos atuar, né, nessa parte já de certo tempo. Então, diante dessa quadra, né, de que a gente consegue enxergar esse cenário, a gente busca sempre trazer aos colegas, aos estudantes, às pessoas que nos procuram já mais jovens, para dizer, olha, por aqui a gente já foi, não deu certo, pensa nesse sentido, pensa nessa maneira, porque a ideia é sempre que o trabalho seja realizado fique, como a professora Ana Carolina falou, de pé. Fique de pé, até porque você, quando busca auxiliar uma pessoa a fazer o seu planejamento sucessório, é um trabalho que não dá resultado de imediato. É um trabalho que vai dar resultado, vai saber se vai ficar de pé ou não
espera-se que daqui a alguns anos, e quando uma terceira pessoa, caso seja impugnado, venha julgar aquilo que você montou certos anos, alguns anos atrás. Então, essa aqui que é a ideia, até de hoje, dessa masterclass que nós preparamos, de trabalhar o que é possível, primeiro, o que é possível, né? Que não se configura fraude, e dentro do campo daquela previsão que a gente chama, até em direito tributário, de elisão lícita, né? Aquela parte que você não transborda a lei, os limites da lei, da possibilidade da lei, para permitir que haja um bom planejamento sucessório. Então, chegou minha vez de cumprimentar a todas e a todos e de dizer que a gente fica muito feliz de estar aqui, principalmente para compartilhar um sentimento que não sei se vocês tinham, mas a gente conversou entre nós. Fazia muito tempo que nós não encontrávamos informações consolidadas sobre o planejamento sucessório no mesmo lugar, né? Então, eu acho que a professora Daniele foi pioneira em trazer para a gente esse assunto, em colocar aí na sua tese de doutorado e nos 2 livros do Arquitetura, e agora planejando 3, esse assunto de uma forma organizada. E a gente quis ordenar esses temas, quis colocar isso de uma forma que todos conseguissem entender, até para facilitar um pouco essa advocacia do direito de família e sucessões, que às vezes é difícil, né, gente? Que às vezes precisa ali do Poder Judiciário. Então, o nosso pensamento foi, vamos organizar essas informações de forma que a gente possa tornar isso um pouquinho mais leve. Então, vamos começar aí a nossa aula. Nós preparamos um material para vocês, pessoal. Eu imagino que o pessoal do WhatsApp vai receber pelo WhatsApp, o pessoal do e-mail vai receber por e-mail, para que a gente possa, então, desenvolver um checklist dessas questões, né? Diga, Dani. Não, eu acho assim importante também estar passando para as pessoas, antes da gente entrar no conteúdo da aula e desse checklist, que é a característica do nosso curso de planejamento patrimonial sucessório, a necessidade de se falar em fraude. Porque nós temos feitos, como você bem falou, nós temos já, porque vocês também são todos coautores, tanto do tomo 1 como do tomo 2, mas, e vem tomo 3 e também vão ser presentes, sempre nesse livro tem momentos patológicos, que nós tratamos de questões de fraude, de nulidade, de consideração da personalidade, simulação. Então, assim, isto sempre cercou a nossa preocupação de planejamento patrimonial e sucessório, né? Então, nós quisemos, não é fácil, até porque já começo fazendo, como se diz, um habeas corpus preventivo, não vamos ter respostas a todos os problemas, mas a nossa intenção aqui da aula é de dar um norte no sentido de atitudes a não fazer em função das suas consequências. Nós já estamos na primeira turma, que tem sido uma experiência ímpar, até porque nós temos 4 aulas ao vivo com os alunos e que trazem demandas, e a gente sabe. E outra coisa, um diferencial que eu acho que nós temos, todos nós somos da doutrina, mas todos nós temos a experiência da advocacia, do dia a dia, das demandas de um cliente, do que a sociedade está pedindo e solicitando de nós, operadores e advogados no geral, né? Então, um dia desse eu vi ontem, ou hoje, uma frase que eu estou adaptando aqui para a nossa aula. Era assim: se você não tem estratégia, você vai ser a estratégia de alguém. E quem falou, vou dar o nome, foi Fernanda Bastos, eu vi no Instagram dela, Conexão Legal. Eu quero dizer que no planejamento, uma das vantagens do planejamento patrimonial e sucessório é você ter o controle. Então, se você não tem o controle, adaptando a frase dela, se você não tem o controle, você vai ser controlado por alguém. E a gente já sabe quem é esse alguém, é o Estado. Então,
vamos tomar para nós, para si, dentro de uma forma mais harmoniosa possível, a questão do planejamento patrimonial sucessório e evitando todos os meios para evitar fraudes, para o seu planejamento não ter nulidades parciais ou totais, que aí, literalmente, vai ser, né, uma perda de dinheiro, de tempo e assim por diante. Então, por isso, nós estamos aqui falando por um tema tão delicado que é a questão da fraude. Vamos lá, então. Acho que o pessoal já deve ter visto aí. E a gente vai dar uma olhadinha. Vai parecer pequenininho, mas eu só vou colocar aqui para vocês verem o documento todo. Depois a gente vai aumentando para conseguir fazer a nossa aula, tá? Então, a gente tem lá, checklist para evitar fraudes no planejamento patrimonial e sucessório, primeiro passo, segundo passo, o terceiro passo com as medidas importantes, aí o quarto passo e o quinto passo, né? Então, a gente começa aí, espero que o pessoal que tenha se inscrito no WhatsApp já esteja com esse material. Se alguém puder avisar aí no chat, gente, se está tudo certinho. Essa ideia do checklist é muito boa, né, Simone? Porque, assim, na verdade, gente, não é uma enumeração exaustiva, né, vamos chamar assim, mas ela é um norte, né? Um pouco a gente tenta fazer isso nas aulas do curso, né? Que é, assim, sintetizar, é como se fosse o nosso papelzinho, assim, do que não pode faltar. É sintetizar e organizar o pensamento. Eu acho que isso é o mais importante. E o checklist, como esse, por exemplo, da fraude, ele é muito, a gente tem usado isso com muita frequência, mapas mentais, para quê? Para que possa facilitar a nossa vida. Então, assim, se eu estou diante de uma situação de um pré-planejamento, por exemplo, uma pessoa me procurou, o que é que eu tenho que fazer? Então, na verdade, esse checklist do pré-planejamento, do que eu vou buscar de documento, para que eu não fique toda hora, ficou faltando isso, ficou faltando aquilo. É claro que, como aqui hoje, é um roteiro sugestivo e, obviamente, a vida é sempre mais rica do que todos os exemplos que a gente possa dar. Mas é um norte para a gente, né? Quer dizer, se a gente vai fazer um planejamento, o que é que nós precisamos nos atentar? Porque, geralmente, quando às vezes a gente está fazendo, e eu estou partindo aqui da boa-fé, né, de todos nós, obviamente, que eu acho que isso é super importante de nós priorizarmos, às vezes passa alguma questão e vem uma fraude que talvez não seja tanto fraude, mas por um equívoco, né? Porque esse elemento anímico, ele é importante aqui para caracterizar a fraude. Mas, assim, nós precisamos estar muito atentos, porque quando a gente souber construir, aproveitando, explorando esses espaços de autonomia que a gente tem, quando a gente estiver do outro lado, né, que é exatamente, olha, a gente vai pegar um planejamento pronto, o nosso olhar para a fraude já vai estar muito mais afiado para a gente conseguir identificar o que não está certo ali, ou qual que é o problema daquele planejamento. Seja no momento patológico, como a Dani falou, eventualmente de eventual simulação, eventual utilização da pessoa jurídica para outras finalidades, seja verificando ali outras situações em relação à legítima, em relação à ameação, que podem estar deturpadas. Então, eu acho que aqui, essa ideia de aprender a fazer é muito boa para nos ajudar a desenvolver o olhar crítico para situações que podem ser patológicas. Fala, Dani. Não, eu só queria também estar começando essa aula, deixando bem claro alguns pressupostos, né? Que um dos que eu desconstruo da minha tese de planejamento patrimonial de sucessão, de planejamento sucessório, pressupostos e limites, é exatamente que planejamento não é fraude, não é para fraudar a legítima, que é o grande limitador de um planejamento para se tornar lícito, e também a questão do 426, a gente vai trazer, né, professor Daniel, às vezes em especial, e trazer o que tem de doutrina, as linhas e assim por diante.
Mas o comentário da professora Ana Carolina nos traz essencial que, às vezes, você pode até cair numa situação como uma doação inoficiosa sem uma má-fé. Então, é muito importante, e aí, quando eu digo planejamento sucessório, é muito mais do que querer se fraudar, que isso não é planejamento. Quando você tem, de cara, o objetivo dessa intenção e querer utilizar uma forma de planejamento para isso, não é essa a razão e a natureza do que nós estamos fazendo aqui de um planejamento patrimonial e sucessório. Então, primeiro, isso não nos compete. E nós vamos estar aqui orientando para que não ocorram situações dessa natureza. Então, é muito importante dar esse norte e dizer que, às vezes, pode-se ocorrer, vou dar um exemplo para vocês, agora com a questão da colação, de você entrar numa doação inoficiosa sem, literalmente, uma fé. Se houver uma valorização maior de um bem que foi colacionado e assim por diante. É diferente de você fazer uma simulação de compra e venda, uma simulação que é de doação, mas usando o Instituto de Compra e Venda, e assim por diante. Então, parte desse norte, que é a estrutura da nossa aula. Concorda aí, Simone, Daniel? Concordo perfeitamente. Falou e disse. Quer que eu comece? Quer falar, Dani? Pode falar. Não, é só para dizer que eu acho que o nosso curso ele é bem completo no sentido de termos diferentes áreas de experiência e buscando concentrar para as pessoas que quanto tempo nós não gastamos em outras pesquisas e trazer essa síntese do que nós mais podemos compartilhar, como a aula de hoje, que uma coisa é uma palestra sobre o assunto e outra é como nós estamos fazendo uma aula ao vivo com 4 professores, com um checklist dessa natureza, que é isso que nós temos tentado passar ao longo do nosso curso. Então, isso é uma amostra disso e de tentar trazer isso para a prática, né? Acima de tudo. Joia. É isso mesmo. Eu acho que esse é legal também, assim, que cada um tem um foco, um olhar, né, diferente, assim, em cada um de nós 4. Então, eu, ultimamente, se eu tenho dúvida, eu falo, gente, me socorre aqui, né, porque são 4 olhares diferentes e complementares. E eu acho que isso tem sido bem enriquecedor mesmo. Bom, vamos lá, gente. Então, para a gente entrar nessa questão, assim, das fraudes e na análise desse checklist, qual que é a ideia? A ideia é que sejam verificados de forma mais completa possível, tanto as pessoas quanto os bens, né? Isso que é o mais importante, porque o que é o planejamento, né? É uma junção entre família e propriedade, né? É uma junção entre a ordem da vocação hereditária, que tem ali, né, a sua sucessão, a ordem da sucessão legítima, ligada à vontade, ligada ao desejo de direcionar bens para determinadas pessoas que não necessariamente estão na minha família, mas embasado numa ideia de propriedade, né? E a partir daí é que se estruturam todas as estratégias, a análise que deve ser feita no sentido de uma transmissão de propriedade imediata ou não, perda de controle de empresa imediata ou não. Mas, para isso, a gente precisa conhecer aquela realidade patrimonial. Ou seja, primeiro eu tenho que saber qual que é a situação pessoal daquela pessoa que me procura. E aí eu vou chamar essa pessoa de planejador, né? Quando o planejador, às vezes, procura a gente com alguma situação, ou às vezes a pessoa procura a gente nem sabendo que ela quer fazer um planejamento, mas cabe a nós, né, abrir os olhos dela para o que ela geralmente ela deseja, né? Às vezes ela deseja, já chega lá e fala, eu quero fazer uma holding, ou eu quero fazer uma doação. E às vezes a gente precisa, né, examinar o todo,
a situação mais completa possível, para que aí, então, nós possamos falar, olha, a sua ideia é ótima da holding, ou a sua ideia de fazer a doação é ótima, vamos transferir as cotas agora, vamos resguardar o usufruto, vamos fazer um testamento, né, e assim sucessivamente. Então, assim, nós podemos confirmar a ideia dela ou não, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente ter esse distanciamento do caso para verificar. Então, no checklist aqui, no que se refere à situação pessoal, a gente tem que verificar se é união estável ou casamento, ou se a pessoa é solteira, se ela tem herdeiros necessários ou não naquele momento, se pretende ter, né? Pelo menos em termos assim de um planejamento de vida, qual, né? E aí, gente, assim, desenvolver muito aquele lado da escuta ativa, né? Que eu acho que todos que, de certa forma, têm aí uma interface com o direito de família e direito de sucessões precisam ter, né? Se não tem, precisamos desenvolver, porque eu acho que é naquele momento que você troca a ideia com a pessoa, que ela vai falando das suas preocupações, é que a gente, às vezes, percebe onde é que está o nó, né? Onde é que estão os perigos ou os eventuais desafios ali para aquele planejamento. Precisamos saber, olha, se é uma pessoa que vive em união, durante quanto tempo, se é uma situação estável, se naquele momento ali né, há alguma ameaça àquela entidade familiar ou não. Quais são os regimes de bens, se é uma união formalizada, se não é, né, qual que é a ideia do para frente, e se existem algumas peculiaridades pessoais, alguma preocupação específica com algum herdeiro, com alguma pessoa que ela queira beneficiar com aquele planejamento, e quais foram as razões que levaram essa pessoa a te procurar, né? Meu filho está desempregado e eu quero já que ele tenha um apartamento para garantir a moradia dele, assim eu vou ficar tranquila, né? Vejam que, assim, nessa pandemia, uma série de notícias têm sido divulgadas, eu acho que a gente também tem percebido na nossa atividade profissional, como as pessoas agora, né, estão se deparando com a finitude. E aí precisamos planejar, né? Precisamos trazer isso de uma forma tranquila, ter uma conversa tranquila, para que nós possamos ser agentes que acabem com esse preconceito cultural, com essa dificuldade que nós temos de tratar a morte, né? A nossa e a das outras pessoas. Então, eu acho que é uma oportunidade também de desconstruir isso tudo, e é muito bom sobre esse aspecto, né? Então, uma vez superada essa situação, e aí eu acho que a gente tem que explicar, inclusive, a razão dessa investigação, né? Porque, olha, se é casado, ok, a gente tem uma situação de maior segurança, né? Se é união estável, tem a controvérsia se o companheiro é ou não é herdeiro necessário, e isso também, esse risco, né, tem que ser contemplado, porque a gente faz um planejamento hoje que ele pode ser implementado só depois do falecimento da pessoa, a depender dos instrumentos que nós elejamos, e aí, em função disso, é que nós precisamos contemplar esses riscos aí que podem existir no caminho, alguns possíveis de ser né, planejados, objeto desse planejamento, outros não. Por isso que muitas vezes a gente tem que sugerir ao nosso cliente uma revisão periódica desses planejamentos para ver, olha, mudou a lei, tive mais um filho, divorciei, casei de novo, né? Então, assim, essas situações todas, mudei meu tipo de patrimônio, meu patrimônio era imóvel, agora é todo digital. Então, assim, tudo isso enseja uma revisão do planejamento. Eu acho que isso é muito importante, inclusive, dizer isso, para que o planejamento que hoje está ok, lá na frente não tenha risco, né, de não... Eu gosto desse termo, vocês me desculpem, não é um termo muito jurídico, mas é um termo do mercado, né, parar em pé, eu acho que isso é muito importante. E a partir dessa análise, então, da situação pessoal, nós precisamos de ter os documentos correlatos a tudo isso que nós examinamos, né? Então, os documentos pessoais, da carteira de identidade, o CPF, o CNPJ das empresas, documentos anteriores, inclusive, assim, todas as alterações contratuais em determinadas circunstâncias é necessário, declaração de imposto de renda, se já tiver havido doação, às vezes a gente precisa de pedir declarações antigas também, e as certidões, pactos antenupciais, pactos de convivência, etc. Por que isso?
Porque eu acho que a gente precisa conhecer bem a situação pessoal naquele momento, porque às vezes essa situação pessoal vai precisar ser objeto de um rearranjo preparatório do planejamento. Eventualmente, uma mudança de regime de bens, eventualmente um pacto de convivência para uma união estável que não tem pacto, e eventualmente uma união estável que não tem pacto, que vai ser na separação total de bens, fazer uma cláusula, fazer uma partilha que liquide o patrimônio para trás. Então, existem algumas providências que precisam ser tomadas, por isso a necessidade de um conhecimento bem profundo da situação do planejador e daquelas pessoas que, de alguma maneira, estão envolvidas nesse planejamento. Alguém quer fazer alguma observação aí, gente? Não, só retificando, né? Retificando não, concordando com você todos esses itens dessa necessidade e de quem busca procurar atuar nessa área de planejamento patrimonial e sucessório, para dar uma mudada na sua carreira, no sentido de sair daquela pressão do contencioso, de prazos, trazer essa qualidade para a sua advocacia também, que vai se tornar uma advocacia preventiva, consultiva e de questões, né, sucessórias e envolvendo toda essa experiência, quem também não só é da área de família, mas de societário, porque o planejamento tem essa característica da interdisciplinariedade, né? Então, assim, eu vejo, desde que eu comecei a estudar planejamento sucessório no meu doutorado, né, que já foi um doutorado mais tarde, porque eu tenho essa experiência de vida, né, não é segredo, que eu já deixei claro que até os 30 anos eu não tinha ensino médio. Muito das pessoas que nos ouvem, imagina, não tinha ensino médio, e hoje eu já estou, né, com doutorado, já numa fase de pós-doutoramento, mas o que nos leva nunca desistir, sempre estar buscando, e buscando esse tipo de advocacia, né, que nos traz mais qualidade, é um nicho para novos advogados. Eu acho que saiu uma recente matéria, né, Carol, que você postou ontem até, mostrando como o número de testamentos tem crescido na cidade, uns dados do cartório do Rio de Janeiro, acho que é um dos maiores cartórios, né, Daniel? Você pode me complementar? Exato. E que um aumento de cresceu 120%. 120%, e mais do que isso, numa idade bem mais jovem de pessoas fazendo testamento. Então, é indiscutível que esse novo nicho da advocacia para se exercer é muito grande. Nós estamos aqui para estar, nós todos temos essa experiência, todos nós somos doutores, professores, advogados, né? Em geral, o Daniel está em momento de exceção, mas tem uma história da advocacia na vida dele de muitos anos, e que tudo isso retrata o quê? Retrata experiência e percalços por qual passamos. E isso nos traz mostrar que esse é um caminho dessa advocacia preventiva e que isso está se traduzindo. Não é só um cartório. Se você for no Colégio Notarial Nacional, vai te reproduzir isso em números. O maior número de testamento no último ano foi bem maior, até por excepcionalidade, no estado do Amapá foi um dos maiores, depois, sei lá, e aí vem mostrando que isso é um movimento do Brasil. As pessoas, em toda a sua dimensão, estão mais preocupadas, porque esse momento da pandemia também trouxe essa questão da finitude para dentro de nossos lares. Então, essa questão da organização e o cuidado com fraude, porque quando a gente fala de organização patrimonial, que nada mais é do que isso, um planejamento patrimonial e sucessório é isso, uma organização patrimonial visando transmissão de bens, e principalmente, né, Simone, na questão de empresas familiares, já que nós temos dados que o maior número de empresas, 80 e poucos %, você me corrige com o dado mais correto, são de empresas familiares.
E se um dos maiores motivos que chega um cliente, quando chegam com demandas para um segundo ou terceiro casamento, é em questão, lógico que a economia tributária é um fator, mas já é um fator mais, vamos dizer assim, Daniel, mais empresarial, é de mais de uma questão já de empresa, já quem está com uma estrutura. Quem vem de uma necessidade só familiar, tipo, vou fazer o segundo ou terceiro casamento, como me organizo? Como é que eu faço? E quer essa orientação, né? Porque às vezes você tem filhos de várias idades, tem um de 5 no terceiro casamento, tem um de 35 já sólido no mercado de trabalho, e que limitações a gente tem que vão impedir essa autonomia da nossa vontade. Perdão. Pode falar, Daniel. Eu queria falar só a questão, realmente, pegando só o finalzinho da questão da Carol, na Carolina Brochado Teixeira, eterna professora, que a gente viu os documentos, em relação a documentos, a situação patrimonial, e uma coisa muito importante, né? Aqui, botando regime, pode subir um pouquinho só, rapidinho, em relação aos documentos, né, implicações de imposto de renda, já seguindo aqui a situação patrimonial dos titulares de patrimônio, que eu assisti às aulas do nosso curso, eu vou confessar para vocês, e eu fiquei realmente encantado, porque eu falei, olha, não é possível, eu precisei de 20 anos para poder chegar até aqui e saber, né, compartilhar todo esse conhecimento, vocês compartilharem todo esse conhecimento comigo, são coisas que eu me lembrei, não, isso é verdade, etc. e tal, fora tudo que a gente já vem falando. Mas é porque tem uma questão específica, muito específica na advocacia, que a advocacia ela é binária. Ela né? Nós todos aprendemos a ser binários. Binários em que sentido? Você tem um autor, você tem um réu e um bem no meio. Binária e um bem no meio. Um contrato não adimplido, um apartamento não entregue, um problema com alguma empresa, com relação de consumo, relação empresarial. Tem um problema e duas pessoas. Aqui, a questão, quando a gente fala de patrimônio, a gente fala já de uma coletividade. São vários bens que qualquer movimentação de uma peça, uma doação, isso reflete em todos os outros. Deixa de ter essa característica que a gente está muito mais acostumado a tratar binário de certo ou errado, juiz de sim ou não. Aqui são várias peças que muito mais se assemelha a um processo de liquidação patrimonial, como se fosse uma falência, por exemplo, e que a gente, muitas vezes, o advogado, quando está ali o cível de familiar e sucessão, às vezes não se dá conta, e que, além de ter várias questões de bens que se unem àquele patrimônio, é também as peculiaridades pessoais, que não são duas pessoas, são 3, 4, 5, e 3, 4, 5, que aí tem um artigo que eu escrevi com a professora Daniele, que, enfim, tem essa história lindíssima de vida, que eu conheci assim, na primeira vez que nós nos conhecemos na antessala de um mestrado de uma universidade pública, que a gente ficou assim, eu fiquei encantado com a história dela, não tem como se encantar nessa simplicidade de pessoa, com esse conhecimento, com essa busca, esse querer, essa guerreira de querer sempre saber mais, isso é inspirador. Acho que eu falo isso não só por mim, mas também na Carolina e pela Simone Tassinari. E aí a gente tem aqui uma questão de pessoas que nós já escrevemos, né, Daniele? Você, na hora, fazer até uma pesquisa sobre a própria família, para até dizer, olha, quem é a pessoa que comanda os bens, quem é a pessoa que pode estar, que você gostaria de eleger como se fosse o administrador dos bens, essa, e os outros contam com uma certa, ainda que uma anuência tácita dos outros, é reconhecido, porque se aparecer um elemento surpresa, a gente estava falando de testamento, do aumento do testamento, a idade entre 30 e 40 anos aumentou 120%, se esse testamento não for adequado à realidade
aquele ambiente familiar, um ambiente mais extenso da família, se a gente está testamento, pode ser extrafamiliar. Se ele não for adequado, mas que pode ser facilitada, né, no papel do advogado, não tenha feito uma leitura das habilidades, das aptidões, das afeições que tenham ali, e que vai dar errado. Por exemplo, aquilo que ele desejou foi para a ladeira abaixo, não caiu, ficou de pé. Então, são questões, vejam, que a gente realmente, a advocacia, na faculdade, a gente não está preparado, que é o A e B, né, a questão binária de autor e réu, e um bem, um contrato que deu errado, etc. e tal. Aqui está falando de várias pessoas com vários bens formando um patrimônio. Então, essa lógica, uma lógica que, às vezes, a gente tem dificuldade de aprender. Enfim, eu, pelo menos, depois de muito bater na trave, de ficar gastando horas e horas e horas, quando eu acabei assistindo todo o curso aí depois, eu fiquei, nossa, é isso mesmo. Alguém aqui me validou, me deu uma ideia nova, né? A gente sempre aprende, não tem jeito. Então, esse é o ponto que eu queria só destacar até na colocação da professora Ana Carolina. Isso é maravilhoso, né? Eu acho que assim, a gente sempre aprender, eu acho que isso é que é o maravilhoso da vida, assim, dessa interação, né? Que eu acho que é um aprendizado pessoal, mas também é um aprendizado profissional, né? Assim, quantas vezes também nas aulas ao vivo, com as perguntas dos alunos, você fala assim, gente, como que eu não pensei isso naquele caso lá do escritório, né? É muito legal. Isso é muito legal. A gente teve uma aula na segunda-feira que a gente ficou quase uma hora aqui quebrando cabeça para tentar. Um caso. Foi. E com possibilidade de solução ainda, né? Assim, não necessariamente a par, né? Isso é muito legal. Mas isso é muito interessante, é também o que a gente passa, né? Que quando eu fiz o habeas corpus preventivo, que não vamos ter todas as soluções e problematizações de fraude, que também, até no planejamento, que tem essa característica de necessidade de parceria, de trocar ideias, até porque são situações novas, numa indicação nova. Então, não tem doutrina. O que nós estamos fazendo aqui é traduzindo dentro da nossa experiência o que podemos estar compartilhado. Não é à toa que o nosso curso é formado de aulas gravadas, uma metodologia inovadora no sentido de intercâmbio e também de aulas ao vivo, trazendo essa problemática. Então, com certeza. Mas voltando à fraude, Simone. Vamos lá. Nosso checklist aí. Vamos voltar para o nosso checklist, porque, enfim, o povo veio aqui para saber como que a gente evita, né? Então, a gente já fez essa primeira análise do passo 1, que diz respeito às questões subjetivas, né, Dani? A Dani gosta de falar das questões subjetivas e das questões objetivas. Então, depois a gente passa para essas questões que são objetivas mesmo, né? E aí a gente vai perguntar lá, e por isso que é um checklist isso aqui, de quais bens esse cidadão, essa cidadã são titulares, né? Uma lista. O que eles pretendem fazer com cada um deles? Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa vem com uma ideia na cabeça dela do que ela quer fazer, só que ela não faz a menor ideia do efeito que isso tem, né? Não, eu tenho 4 apartamentos, eu quero deixar um para cada filho e está resolvido. Mas ela não sabe qual é o efeito disso. Depois, a gente precisa separar os bens por tipos, né? Por categorias. Os bens móveis, os bens imóveis, eventuais participações societárias, a gente colocou ali empresa no genérico, né? E apólices. Eu coloquei apólices, gente, porque às vezes a gente tem lá como bem imóvel, um bem imóvel bem específico, um fundo de investimento, né? Então, vou trabalhar assim, documentos desse fundo. E aí a gente tem uma lista lá. O que a gente precisa pedir? Matrícula atualizada de cada bem, extratos dos mobiliários existentes todos, apólice securitária, se existirem, atos de constituição societária, estatutos ou contratos sociais, todos os acordos parasociais, eventuais acordos de acionistas, acordos de cotistas, tudo que disser respeito. E aí aqui, gente, precisa ter uma variação histórica. Por quê? Por conta das informações importantes. Então, assim, não basta pegar o patrimônio dos planejadores hoje e tirar uma fotografia.
É preciso pegar o filme da vida inteira deles, porque se eventualmente uma parte desse patrimônio já foi destinado a terceiros, isso precisa estar contemplado no planejamento, porque senão a gente vai ter aí uma parte do disponível ou da legítima que a gente vai ficar numa cifra obscura. E essa cifra obscura cega o planejamento e dá ensejo à fraude, né, gente? Então, assim, nós marcamos, na verdade, são 5 questões importantes, não, 4 questões importantes e que podem nos trazer habeas corpus preventivos, e eu gostei da Dani nomeando assim, né? Que é a questão da legítima, a questão da meação, a questão da situação empresarial e a questão do recolhimento tributário. Então, a gente começa agora falando um pouco dos habeas corpus possíveis e dos cuidados possíveis envolvendo a legítima, porque a gente fez marcadores de onde que os planejamentos costumam ter problemas. E os planejamentos costumam ter problemas na legítima, por invasão, na invasão da ameação, então por uma fraude, ameação, ou por uma invasão, ameação, nas questões empresariais que não ficaram muito claras ou na confusão, e na questão tributária, que aí eu optei por um planejamento aí de outra ordem, né? E aí não sei quem que gostaria de continuar aqui com a legítima. Não, eu posso ir dividindo aí com a Carol, às vezes, essa parte da legítima, mas, assim, o grande limitador e o planejamento patrimonial e sucessório, e eu gosto logo de esclarecer que, normalmente, às vezes, quando se pensa em planejamento sucessório, se pensa na disponível, como se só através da disponível que você pode estar. Realmente, mas é muito mais, mais prático, melhor, mais funcional, você fazer um planejamento de todo o patrimônio, lógico, já tirando a meação, no caso, mas mantendo o patrimônio do titular da herança e você fazendo o resguardo dos 50% da legítima. Porque, como tem um artigo excelente da professora Ana Carolina, e vou deixar para ela também trabalhar um pouco melhor isso, sobre a questão da qualificação e da quantificação dos bens para respeitando a legítima, mas dando uma funcionalidade, porque eu digo sempre que planejamento sucessório não tem fórmula, né? Não existe blindagem patrimonial, tá, gente? Um dia desse me pediram isso, como eu posso blindar meu patrimônio? A gente não utiliza, não é essa nomenclatura, a gente tem formas legais, listas de se buscar e minimizar algumas circunstâncias. E eu acho que é muito importante deixar as 2 regras, e às vezes as pessoas falam muito assim, planejamento sucessório é fácil, tudo é nulo daqui, nulo dali, nulo dali. É isso que você quer evitar. Então, que meios? Primeiro, a informação ao cliente. O que você está? Então, os grandes limitadores é a legítima e a vedação do 426, tá? Então, esses são os 2 grandes limitadores para tudo que nós vamos falar. Se você invadir isso, você pode ter ou nulidade ou doação inoficiosa, lembrando que são efeitos diferentes para cada um, tá bom? Então, na questão da nulidade, seja por pacto ou por invasão, de algum negócio que se buscou um meio simulando uma compra e venda, dizer que isso é a realidade do advogado. Às vezes chega o cliente propondo isso a você. E aí eu chamo também a questão da ética de nós advogados, de estarmos orientando e mostrando. Não façam confusão. Quem está começando essa área, não achem que fazer planejamento é fazer de todas as opções possíveis e de simulação, falsidade de documentos e assim por diante. Isso não é, isso sempre vai ter a nomenclatura. Isso vai ser fraude em qualquer instituto que esteja ocorrendo. Então, não traga para o planejamento essas peculiaridades. Então, você tem que buscar. Em relação ao 426, eu acho que a gente tem que falar mais para frente,
é uma ação peculiar no sentido de explicar para o cliente a situação, deixar o espaço de liberdade e dizer: doutrina majoritária tem esse entendimento, jurisprudência está nesse entendimento, e tem esse entendimento e essa interpretação por uma minoria doutrinária. E o tempo, então você tem sempre que comunicar, e está resguardado como advogado também, das limitações do que você está colocando. Então, isso eu chamo a atenção, Simone, até porque todos nós somos muitas vezes convidados para dar palestras em OAB, em comissões da OAB, e a importância dessa retidão. E não tem fórmulas mágicas. A gente vê muita coisa sendo falada, vendida dessa forma. Isso chama-se falácia, tá? O planejamento não é fácil, ela tem que ter uma interdisciplinariedade, requer uma interdisciplinariedade, requer um conhecimento, às vezes, diverso só da nossa área, e aí a gente provoca muito a questão das parcerias, né? Mas sempre lembrando da responsabilidade para evitar situações que depois você possa vir, como próprio advogado, a se arrepender e ter responsabilidades também. Eu acho que esse ponto que você tocou, Dani, é um ponto muito importante, até por causa do tema da aula, né? Assim, eu acho que passou o tempo, assim, é raro, né? Eu vejo raro a gente encontrar um advogado que saiba de tudo, exceto Daniel. Que saiba de tudo, né? Assim, de todas as áreas, de todas as áreas de direito civil, que faça uma interlocução com o direito societário, com o direito tributário. Então, assim, eu acho que para a gente fazer uma prestação de serviço bacana, inclusive, é o que a Dani falou, a questão das parcerias, né? A gente ter uma parceria com o direito, com um advogado societário, com um advogado tributário, que cada um vai poder analisar sobre o seu ponto de vista de forma bem aprofundada aquela situação, exatamente para se evitar essa situação de fraude. Então, às vezes, o advogado tem uma perspectiva, a gente fala, não vai dar. Geralmente, o advogado de sucessões é o advogado que mela o negócio, né? Assim, não, isso aí não vai dar, isso aí vai estar. Eu já me vi muitas vezes nessa postura, falando, não vai, isso aí, anulo fácil, né? Então, assim, eu acho que tem esse papel, que é um papel bem importante, para a gente refletir, né, sobre isso e fazer boas parcerias. Eu acho que isso é fundamental. Você ia falar, Simone? Tem uma pergunta do nosso aluno, do Márcio. Oi, Márcio, boa noite. Daniel, você quer responder aí para ele? Não respondo eu, vamos lá. Você está no mute. Simone, a gente tem que responder, até passo a palavra a você, mas só com pressuposto de que esse imóvel ainda não foi certificado, né? É só que ainda não tenha sido certificado. Acho que é esse que faltou só para explicar, mas eu acho que é esse que é o pressuposto. Mas pode continuar. Vai lá. Não, enfim, eu posso falar também, mas eu achei que você quisesse dizer... Vamos ler a pergunta, gente. Não ler a pergunta. É o seguinte, se um planejador, um produtor rural, na hora quiser fazer o seu planejamento, a fazenda está lá, o imóvel rural está lá, matriculado em determinado RGI, e ele pergunta se é necessário fazer antes o CIGEF. CIGEF é um sistema de georreferenciamento que dali sai uma certificação do INCRA, né, apresentando ao INCRA a certificação do INCRA, e que aí pode ser que o imóvel rural esteja localizado, georreferenciado de maneira diferente do RGI, tem que fazer as retificações, ou esse imóvel também pode ter ocorrido algum desmembramento, alguma da gleba, também pode acontecer isso, não precisa fazer esse georreferenciamento e certificação pelo INCRA. Mas, se não houver, que é esse pressuposto que eu e a professora Simone estamos partindo, eu creio que seja melhor, sim, fazer logo essa certificação. Claro, existem prazos necessários, inclusive imóveis de maior tamanho podem esperar mais tempo, tem os prazos que normalmente são prorrogados, mas se for para fazer, porque isso certamente vai impactar na questão da valorização da terra, né? Não só pela questão burocrática de fazer o próprio
a própria certificação, mas também pode haver alteração no tamanho da terra e aí, inclusive, na sua valoração. Simone. Era isso que eu ia dizer. A gente tinha que partir do pressuposto que nós não tínhamos ainda a certificação, porque senão, se a gente já tem, o produtor já tem isso, né, Márcio? E como as datas são no futuro, a gente tem, se não me engano, entre 25 e 100 hectares é 2023, novembro de 2023, e mais do que 25 hectares vai ser 2025, a gente está trabalhando aqui com obrigatoriedade de imóveis maiores de 100 hectares, que estão hoje obrigados já, então provavelmente já estão certificados. Se não estiverem certificados, que se faça por uma questão de não ter variação de terra aí. A Dani quer falar alguma coisa, Dani? Porque hoje em dia também a necessidade desses certificados, georreferenciamento, o próprio sistema já exige em várias outras atividades da prática econômica daquele negócio a necessidade do gel, até para financiamentos e outras atividades. Então, a necessidade hoje do produtor rural, agrícola, do agronegócio, é estar totalmente com as suas operações legalizadas, porque, senão, isso vão fechando portas. Então, quanto mais cedo se tiver, às vezes tem algumas situações de dificuldade de medição, de aferimento com vizinho, precisa ser, mas isso hoje em dia, georreferenciamento é um pressuposto para a atividade do agronegócio. Tem uma pergunta, tem mais uma pergunta até para... eu acho que é a Sinara que está nos assistindo. Como se afere o valor para cálculo da legítima e da meação, caso haja aquisição de outros bens após o planejamento? E ela complementa. Qual o momento para efetuar os cálculos a fim de preservar a meação e a legítima? Eu deixo isso aí para nossas amigas da legítima. Carol. Deixar. Fala. Olha só, Sinara, obrigada aí pela pergunta, né? O que acontece? Quando a gente vai fazer o planejamento, a gente vai fazer uma estimativa, né, naquele momento. Por isso que, assim, de tempos em tempos, como eu já disse, a gente tem que fazer uma revisão daquele planejamento, né? Então, assim, nós vamos fazer uma estimativa com base no que existe hoje, mas tendo como um olhar do para trás, ou seja, das operações que já aconteceram em termos de transferência patrimonial, principalmente de doação, eventualmente, para filhos, para descendentes, para herdeiros, e um olhar para frente, no sentido de se entender assim, qual que é o objetivo daquele planejador. Porque muitas vezes o objetivo é, olha, eu quero proteger um filho meu que está numa situação de dificuldade. Eu tenho um filho com deficiência, então eu preciso de dar um apoio, um suporte para ele, para que haja, né, a garantia de continuidade do sustento após a minha morte. Então, assim, tem que ter um olhar para trás, histórico, que é muito importante para a construção ou reconstrução do planejamento. Ei, Antônio, aí, né, nos visitando, é o 5º professor. Saiu? É o filho da Simone, gente. E um olhar para frente, né, no sentido do objetivo que aquela pessoa nos procura. Então, assim, quando a gente vai fazer o planejamento, a gente vai fazer um levantamento, tanto no que se refere com esses olhares, com esses objetivos, tanto no que se refere ao para trás quanto para frente. Então, assim, a meação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar qual que é o regime, né? Então, se tem meação, é um regime comunheiro. Então, tem que analisar qual que é o regime e olhar os bens. Bom, se for o regime de comunhão parcial, levantar o patrimônio adquirido na constância do casamento a título oneroso para fazer um levantamento, uma apuração da meação até aquele momento, até para eu saber qual que é o patrimônio em tese de um e de outro, embora num casamento sem partilha, nós estamos numa situação de mancomunhão, né?
Mas, e a legítima? O que eu vou fazer? Separado, vamos chamar assim, o patrimônio de um, mesmo que seja o patrimônio ideal, a gente vai saber, olha, essa pessoa aqui, ela tem mais ou menos, em termos de liberdade de dispor em testamento, eventualmente, uma estimativa de tanto, né? Mas, assim, para falar em termos concretos, a meação e a legítima, elas são analisadas no momento do fim da sociedade conjugal. Então, com a separação de fato, eu tiro o retrato para separar a meação, e com o divórcio, né, ou com o divórcio a gente também analisa isso, e no caso da legítima, com a morte, né, nesse momento que eu pego os bens existentes naquele momento, tiro as dívidas, né, as despesas de funeral, e separo em 2 montes. No monte da legítima, eu acrescento os bens sujeitos à colação. Mas a gente trabalha com probabilidades, né? Por isso a importância de sempre rever o planejamento para saber se houve mudanças legislativas, jurisprudenciais, mudanças na situação pessoal, no patrimônio. Então, isso é muito importante, inclusive já deixar isso encaminhado e deixar o cliente muito ciente disso. Mais alguém? Tem mais alguma dúvida aí no chat? Acho que já foi agora. Então e aí, com relação à legítima, então, que a gente estava falando, né, que as gurias trouxeram aí as advertências. Existem algumas questões que eu acho que até tem conexão com essa pergunta que a Sinara fez, que podem nos ajudar a prevenir a fraude. Então, assim, se eu tiver qualquer tipo de ato translativo previsto, ou em vida ou no pós-mortem, que pode ser a questão do testamento, eu preciso indicar, no instrumento que eu estou fazendo a doação, por exemplo, Simone, sim. Quem são os herdeiros necessários, na forma do 1845. E aí vocês vão dizer, mas isso é um excesso de zelo. Sim, é um excesso de zelo. Entretanto, essa indicação, ela aponta quem é que está no grau de conhecimento desses planejadores, né? E, na medida do possível, fazer aquele termo de consentimento livre e esclarecido de que, na presença de outro herdeiro, este planejamento se torna nulo e precisa ser revisitado. Então, a pessoa precisa saber, se caso venha ter um herdeiro, aí principalmente o herdeiro legítimo, ele vai precisar revisitar esse assunto. Depois, se for possível, integrar os herdeiros necessários como intervenientes anuentes nas negociações. E algumas delas são exigências legais mesmo, e outras a dispensa total dessa presença. Entretanto, se nós trazemos os herdeiros necessários para esses atos de liberalidade, a gente faz com que essa questão da legítima ela esteja preservada. Pelo menos a gente tem uma informação de boa-fé de todos os partícipes, de que nós estamos praticando um ato probo, né? Preliminarmente probo. Depois disso, a gente declara a constituição integral patrimonial, que é outra coisa que não é muito comum. Não sei se vocês veem aí, mas eu sei que o Daniel costuma fazer. Eu tenho que ter a integralidade daquilo que as pessoas têm, porque somente nesse momento é que eu sei o que é 50% ou o que não é. E aí a Sinara pergunta, tá, mas vai se aferir isso agora ou vai se aferir isso depois? Tem uma primeira avaliação, que é a avaliação da possibilidade de doação, que ela é feita no momento da liberalidade. Então, é este o marco. E aí eu preciso dizer, considerando que o patrimônio é constituído de tantos R$1.000 na seguinte forma, tarará, tarará, tarará. Simone, isso é totalmente despiciando. Mas como que eu comprovo que eu efetivamente estou dentro da cota disponível que não seja assim? Não sei se vocês querem compartilhar alguma experiência. Aí vão entrando no caminho, né? Não, eu acho que isso é importante sim, Simone, porque o que a gente faz? Se a gente está na ideia de fazer o negócio parar em pé, nós temos que dar as pistas, né? Nós que temos que dar os caminhos. Então, eu acho que, assim, dizer que eu respeito o 548 ou respeito o 549, só essa autodeclaração, eu acho que ela não é... Ela pode estar ok sob a perspectiva legal,
Mas a grande questão é de conteúdo, é de fazer com que já declarar, já fornecer os instrumentos e as provas de que eu estou respeitando a lei, para quê? Para garantir a rigidez daquele negócio jurídico. Então, eu acho que isso, assim, sob a perspectiva legal, é desnecessário? Mas sob a perspectiva, vamos chamar assim, de eficácia, né? De garantir que o nosso negócio, que o planejamento que a gente está construindo, ele está legal, né? A gente, quer dizer, é aquela história, não basta só ser, se a gente tem que provar que ele é, né? Exatamente, gente, que eu acho que é uma nova cultura de uma advocacia preventiva e consultiva. Eu acho que essa é a diferença, né? Nós mesmos, quantas vezes eu já entrei com essa péssima, né? Mas assim, eu já ajuizei ações para desconstituir negócios jurídicos que foram frutos de planejamento, já ajuizei ação para poder pedir a pena de sonegação de pessoas que estavam escondendo bens, né, no momento de um inventário. Mas então, assim, eu acho que quando a gente tem essa experiência, a gente tem a visão crítica, exatamente para que quando nós formos fazer os negócios preventivos, nós possamos embasar aquele negócio na maior medida possível de informações para que os negócios possam, de fato, ter a eficácia pretendida. Não apenas a legalidade, né, mas ter também a eficácia pretendida. Diga, Dani. Não, eu queria complementar, porque eu acho que a gente entrou na questão da legítima sem fazer algumas colocações sobre ela que são importantes. Nós criticamos a legítima, nós falamos só que ela é o grande limitador em planejamento. Eu acho que nós quatro temos essa, porque é interessante que somos quatro professores, temos de macro a ideia, mas temos, às vezes, opiniões diferentes sobre algumas questões, e isso totalmente é enriquecedor para quem nos ouve, né, e nos assiste. Mas é que a legítima está no nosso código, foi trazida para 2002 sem nenhuma discussão crítica do Código 16, é 50% do patrimônio. O Daniel bem vai trazer na questão de tributação também como isso reflete, né, Daniel, e incentiva essa questão de herança, da perpetuação do patrimônio, e normalmente tendo uma linha patriarcal desse patrimônio, mas então, assim, temos todas as divergências sobre, e necessidade, eu acho que em comum é isso, isso é ímpar entre nós, que esse Instituto da Legítima precisa ser revisto e, né, revisitado com essas novas demandas da sociedade, mas é o que nós temos, né? E ao termos esse princípio da intangibilidade da legítima, é o que nos limita. Então, temos que, independente de críticas ou não à legítima, é o nosso limitador em um planejamento. Então, temos, e o outro é a questão da meação, né, Carol, que já entrando aí, então, assim, dentro desses artigos da doação do 548, 549, que por mais injusto que a gente ache, é impossível, eu não posso doar o que eu quero, o meu patrimônio, você tem, porque o sistema é uno. Ao ele ser uno, ele tem que ser coerente. Se você tem a legítima lá no direito das sucessões, a doação aqui tem que dar essa limitação a ele. E também a questão do mínimo necessário para a sua sobrevivência, sustentabilidade, que também está em outros artigos, como partilha em vida e assim por diante. Como também o respeito à meação. Mas as pessoas ficam muito preocupadas e querem saber, e aí eu acho que é isso importante distinguir, esse momento, qual é esse retrato das doações, até para evitar doações sucessivas que possam decorrer em fraude, como também da questão da meação, até onde quando é que é avaliado esse momento, seja da meação, que muitas vezes começam-se alguns procedimentos. Eu caí?
Estão me ouvindo? Caiu tudo não, certo, Dani. Dani. Você estava meio assim, parece que estava meio lento, mas tá tudo bem aí. Eu não estou vendo vocês. Bem, vou até me reorganizar aqui, mas o que eu quero dizer é exatamente isso, que a questão também, às vezes, ocorre antes mesmo do momento sucessório, até, às vezes, ao longo de um relacionamento, já começa, às vezes, uma fraude sobre questão de planejamento, visando fraudar a ameação, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Esses habeas corpus preventivos aí que a gente está falando, Daniel, quando você estava no escritório, onde você fazia eles? Você fazia eles no corpo do instrumento de doação ou fazia ele num documento apartado, assim, entre os herdeiros, né? Por exemplo, quando a gente tem ali a indicação de demonstrar a matéria, né? De que você está assegurando 50% dos bens para preservar a legítima, de que você está preservando o bem para a sua subsistência, né? Que você está preservando isso. Como que você costumava fazer? Assim, você declarava no próprio instrumento, tinha um instrumento à parte, como é que era? Bem simples. Se fosse imóvel, em documento à parte, porque para não ficar fazendo tanta explanação em escritura pública, até porque existem escrivão que não compreende o que é exatamente uma escritura, então começa a criar algumas limitações. E se for bem móvel, aí é totalmente em documentos particulares e à medida da intensidade da possibilidade de ter um litígio futuro, já trazendo as pessoas que potencialmente podem vir a discutir para o ato. Então, basicamente é isso. Basicamente é isso. Doação de imóvel separado, móvel tudo junto. E tem uma pergunta que o pessoal sempre faz, Daniel, que tem a ver com o tributo. Se eu quero fazer doação de dinheiro para um filho, como que eu me asseguro que eu vou pagar o imposto? Como é que eu faço? Qual é a melhor maneira de fazer doação de dinheiro? Sendo retirar esse dinheiro aí da parte legítima ou retirada disponível, né? O que você recomenda? Primeira coisa que muita gente acaba não dando tanta bola, que o contrato de doação é um contrato formal. Só não necessita da doação ser formalizada por escrito, por instrumento particular, ainda que seja dinheiro, se for de pequena monta. O Código Civil não trata do que é pequena monta. Para mim, fazendo um paralelo em relação à tributação, pequena monta são os valores que naquele estado são considerados isentos de pagamento de imposto aqui de transmissão, aqui no D, né? Tem TCMD, aqui só no D, imposto de transmissão por doação. Então, para mim, pequena monta seria isso. Agora, o de grande monta precisa necessariamente ser instrumentalizado. Nós vivemos em uma economia capitalista, que o fundamento dela é a troca, circulação de riqueza com prestação e contraprestação. Passar dinheiro para alguém e não formalizar, para essa economia capitalista, falta uma contraprestação. Não é liberalidade. Que o fundamento dela, da patrimonialidade, é essa circulação. Então, o primeiro ponto é sempre doação para filho. É necessário que haja, sim, uma instrumentalização. Porque, senão, se tiver algum filho que não participou daquele ato, que pode vir a contestar, vai dizer, olha, papai te passou 100 mil reais, papai é credor de 100 mil reais. Volta para o monte, porque não há instrumento que prove o contrário. E segundo ponto, em relação ao pagamento do tributo, primeiro tem que saber qual é o domicílio do doador. Qual é o domicílio do doador? E aí, olhando o domicílio do doador,
nesse ponto, a gente já sabe qual é o Estado que vai tributar. Sabendo qual é o Estado que vai tributar, buscar conhecer a própria lei do Estado em que vai ser feita a tributação. E aí, há situações em que você pode fazer um planejamento, inclusive com elisão fiscal, não evasão, não sonegação, mas sim um planejamento fiscal, até para fazer doações por exercício a cada 12 meses, que onde você pode gozar de isenção, como é o caso, por exemplo, de estados como o do Rio de Janeiro, e que você tem períodos que aceita que você faça até tal valor, uma doação, e que se renove daqui a 12 meses outra doação, sem que haja pagamento de tributação. Aí muitas pessoas sempre perguntam, mas se eu fizer uma transferência de dinheiro para o meu filho, ninguém vai saber, não preciso avisar ao Estado sobre isso. Dedo engano. Dedo engano por quê? Porque as fazendas estaduais vêm se comunicando com certa frequência com a Fazenda Federal, com a Receita Federal. E aí você diz lá na sua receita que você teve uma transmissão para o seu filho de R$100.000, porque você tem que dar baixa no seu patrimônio para o seu filho também aumentar o patrimônio dele, qualquer donatário que seja, quem for. E aí a Receita Estadual vai te chamar. Fazendo cruzamento de dados, está aqui dizendo que é doação, eu não recebi esse tributo dessa doação. Vem cá, não pagou por quê? E quando ela já faz isso colocando uma multa pesada, que pode ser até reduzida se houver o pagamento voluntário, mas até a redução continua sendo pesada, para que se mantenha ali a tributação correta dessa doação. Então, esses são os pontos, né, para fazer uma doação em dinheiro. Tem gente que continua fazendo, sem pagar tributo, vai dar problema na frente. Rio de Janeiro, quem for do Rio de Janeiro deve se lembrar, a última vez tem uns 10 anos, periodicamente a Receita Estadual faz esse tipo de consulta, né? E choveu aqui nos escritórios de advocacia, de contabilidade, pessoas que receberam a cartinha do Estado do Rio de Janeiro para regularizar doações que não foram comunicadas. É muito comum para bens móveis, né, Simone? Carro, dinheiro, imóvel não, porque tem que ser doação, não tem jeito. Mas se for dinheiro, o carro, até dinheiro para comprar um apartamento, isso aí sempre dá um problema, e aquilo é o famoso barato que sai caro, né? Eu agradeço, Daniel, porque o pessoal sempre tem essa dúvida, né? E aí a gente continua lá um pouquinho. Eu sei que tem uma pergunta, a gente já vai fazer, tá, gente? E aí, duas coisas, então, que a gente tem que declarar, ou no próprio instrumento, ou um documento particular, que pode ser um protocolo familiar, com essas combinações. Então, não vou deixar todo o meu patrimônio descrito ali numa escritura pública, porque às vezes até o tabelião não aceita. Então, eu faço num protocolo familiar, faço toda a descrição ali. E também vou ali avisar que eu tenho o suficiente para a sobrevivência, mas não só aviso, indico com o que eu estou ficando. Estou ficando com o usufruto de determinado bem, estou ficando com a pensão, estou ficando com o rendimento da previdência privada, né, com as parcelas de previdência privada. Eu demonstro, né, Ana Carolina? Não basta parecer, tem que ser. Isso. É isso que eu ia falar naquela aula que a gente gravou junto, né, sobre essa questão dos protocolos familiares. Eu acho isso muito importante, porque é a gente dizer que, assim, verdadeiramente, a gente tem um campo para trabalhar aí, que eu acho muito interessante, que serve como um acordo de intenções, quais foram as vontades são explicadas, é colocado de uma forma bem clara, as pessoas assinam, todas as pessoas assinam aquele material, que eu acho que é muito importante. E assim, é claro que nem tudo, em termos de validade, pode ser
Carol, explica exatamente, tipo um exemplo, regime de bens, a imposição de regime de bens, só para as vou pessoas colocar. terem... Mas assim, só genericamente, essa questão assim, dos protocolos familiares, eles guardam essas combinações que são feitas entre as famílias, né? É mais comum no âmbito de famílias empresárias, né? São acordos paralelos, né, que existem ali para que haja a preservação da empresa, mas também a preservação da família, né, principalmente em casos em que a empresa funciona como o sustento ali de muitos membros da família e tal. E aí, por exemplo, tem alguns protocolos que têm algumas cláusulas, inclusive assim, um pouco duvidosas em termos de validade. Por exemplo, se o sócio, quando do seu casamento, da união estável, não se casar ou não viver em união estável, não pactuar o regime de separação total de bens, esse sócio será expulso da sociedade, né? Então, essa cláusula, por exemplo, ela é uma cláusula de validade, eu entendo, duvidosa, né? Na medida em que tem um terceiro que está envolvido aqui nessa relação conjugal, e esse terceiro ele também tem que participar ativamente no caso da constituição da minha família, se for eu a sócia aí, virei o alvo dessa situação. Mas esses protocolos, eles funcionam como instrumentos importantes de combinações, né? Se for usar essa cláusula para poder excluir o sócio que não se casou em separação total de bens, é muito provável que essa cláusula não pare em pé, mas ela funciona, de alguma maneira, como um fator motivador, às vezes até para ajudar a pessoa que vai se casar e que fica, às vezes, constrangida, né, por assumir determinados regimes de bens. A gente sabe que isso existe, eu sou de Minas Gerais, então não tem sotaque, vocês nem devem saber. Mas, assim, de certa forma, aqui em Minas, isso é muito comum, às vezes tem entre essa mistura de afeto e dinheiro, às vezes tem uma zona grise aí, que gera algum constrangimento, mas esses protocolos, eles podem ajudar, inclusive, a justificar determinadas escolhas dentro da família, né? Mas como a Simone estava falando, assim, de um protocolo que às vezes nem é tão de uma família empresária, mas para justificar ali uma doação, eu acho que isso é muito importante e para a gente que está trabalhando junto com eles no planejamento dessa natureza, eu acho que é uma forma de estimular o diálogo, né? De estimular as suas vontades, os seus desejos, o que as pessoas pretendem com aquilo, e que as outras pessoas também se coloquem, os herdeiros também se coloquem as suas preocupações, e isso é muito importante, né? Inclusive, assim, tem um texto que eu acho que é da Fernanda Tartucci, não sei, sobre mediação no planejamento sucessório, às vezes, né, para exatamente ajudar no alinhamento dessa comunicação, nesse momento, que é um momento importante de construção do futuro do patrimônio do planejador. Fernanda Tartucci, Débora Brandão, no tomo 2, exatamente. Questão de mediações antes, durante e depois de um problema. Então, ótimo. Vamos lá. Tem perguntas, e aí depois a gente segue para os próximos habeas corpus preventivos, assim, ou medidas para evitar fraude, né? A Rafaela, primeiro, ela disse assim, como que a gente lida com a seguinte situação? O planejador possui 3 imóveis com valores muito distintos e deseja deixar um bem para cada filho. Essa é a primeira, guarda aí. A segunda é a doação de grande valor, de grande monta, realizada informalmente. Pode ser desconsiderada, ou melhor, reconhecida judicialmente para fins de comunicar com o companheiro. Esse é um dos grandes casos da ameação, Michele. A gente vai entrar nele agora. Economizar tributo e esquece que tem ameação, né? E a próxima do Otávio, né? Mas se a doação não for de pequena monta e não respeitar a forma prescrita em lei, o que acontece, né? Então, quem que gostaria aí? Quer ir aí, Daniel? Falar um pouquinho das doações aqui. Primeiro da Rafaela. O planejamento possui 3 imóveis, valores muito distintos, e deixar um bem para cada filho, sem que isso prejudique a partilha. Bom, pode fazer uma doação, mas dispensando a colação, se for em vida,
ou deixar um testamento, desde que essa diferença não venha a invadir a legítima. Isso é uma possibilidade, da mesma forma. Em relação à doação de grande monta, Michel, monta realizada informalmente pode ser reconhecida judicialmente para afastar a comunicabilidade para o companheiro? Pode, mas o elemento, lembra que o artigo 104 do Código Civil fala que, inciso terceiro, que o negócio jurídico é válido quando ele atenta à forma prescrita em lei. E a lei diz que o artigo 104, a lei diz, agora o artigo do 540, 539, 538, agora de cabeça não vou me lembrar, mas logo em cima, no início da doação, vai dizer que a doação é um contrato que deve ser formalizado por escrito. Você tem um problema de prova aqui, até de nulidade do negócio jurídico. Pode acontecer que um juiz aceite, sim, um juiz pode aceitar, mas o problema vai ser a prova, né? Mas se a doação não for de pequena monta e não respeitar a forma prescrita em lei com a natureza jurídica, empréstimo, pode ser empréstimo, né? E o mútuo, a natureza do mútuo, ele não é, pelo Código Civil, não é com juros, o mútuo é gratuito pelo Código Civil, a natureza primordial do mútuo segundo o Código Civil, é gratuito. Só em determinadas situações empresariais, comerciais, pai e filho não é comercial empresarial, é que pode ser acrescido uma exceção para ter um rendimento. Então, o mútuo é um deles. Quando o doador possui mais de um domicílio, Rafaela, doador mais de residência mais de um estado, Código Civil, Código Tributário Nacional, artigo 127, ele reconhece um domicílio só para a pessoa natural. Só um domicílio da pessoa natural. É o que ele reside, não, é o que ele reside, é o que ele habitualmente faz os seus negócios. Lembra muito já o domicílio civil, mas esse é o domicílio fiscal. E se não houver aí eu indico fortemente que se fixe um, porque aí vai piorar a situação, qualquer dos dois estados pode recusar o domicílio. Então, de uma certa maneira, o artigo 127, parágrafo 2º ou 3º do CTN vai dizer, olha, essas aqui são as regras. Se você não conseguir com essas regras identificar, qualquer estado vai poder identificar. E aí vai virar aquela famosa barafunda fiscal de que vários estados, nesse caso, quando não é município, mas vários estados tentando tributar. Então, de maneira que eu realmente indico que haja, nessa hipótese, que mora metade do ano em São Paulo, metade do ano no Rio de Janeiro, mas que fixe um domicílio fiscal. Mas acho que essas são as minhas de doação, né? São as nossas perguntas aí. Então, vamos lá. Agora, vamos continuar prevenindo fraudes. Então, vamos lá. A próxima... e outra coisa que eu acho que a gente colocou aqui é se houver excesso, ou seja, abuso na liberalidade, né? Já precisa, ou seria bom já planejar as reduções e as restrições, né, gente? Então, se tiver possibilidade de já planejar de onde sai, é bem importante. Então, se eventualmente fração desse negócio jurídico for considerado inoficioso, será compensado por 2 pontos. E aí eu posso fazer até um seguro específico para essa finalidade de compensação ou de redução ou restrição, aí vai depender do instituto que a gente fez. Então, planejar isso é bem importante. E aí agora a gente entra naquela parte que eu acho que se conecta com a pergunta que foi feita, acho que é da Michele, só depois alguém me ajuda. Simone, só deixar claro essa questão do excesso, fazer uma observação, como disse o professor Fachin, uma nota de rodapé mental, que é sobre os testamentos com cláusulas restritivas, né? Para não ter esses excessos, que é contra leges, então pode vir a ter não só uma limitação até onde é disponível, lembrando que a partir do Código 2002, a necessidade de se fazer justa causa das cláusulas restritivas sobre a parte da legítima, né?
e temos interpretação, inclusive, minoritária, que entende até que da própria disponível, exatamente pelo caos, vamos dizer assim, Daniel, de um bem estar enclausurado, de sair de circulação, pelos reflexos que ocorrem ali dentro de toda uma situação econômica mesmo, né? Sim. E aí tem duas advertências, na verdade são 3 advertências que a gente resolveu colocar aqui ainda na questão da legítima, gente. A questão da anulabilidade do contrato de troca ou permuta, em função do 533, é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes sem consentimento dos outros descendentes e cônjuge alienante. Então, eventualmente, para tentar se livrar do imposto, não, é uma permuta, meu filho me deu um carro, eu estou entregando aqui 500 mil reais. A depender do carro até é pouco, né? Mas não costuma ser o convencional. A compra e venda também com a anulabilidade, gente, oriunda do 496, né? É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros expressamente houverem consentido. E a doação, que presume-se adiantamento de legítima, salvo se a gente lembrar de dispensar da colação, que é outra coisa que a gente precisa ficar atento, por isso que está no checklist. E a última é a penalidade máxima, que é a penalidade da nulidade. Quando a gente vai ter, então, ações declaratórias de nulidade, porque as penalidades, é importante a gente deixar bem claro que essas penalidades, elas vão se diferenciar em 3 importantes situações. A primeira delas é a situação da fraude mesmo. E aí a gente pode estar diante de uma fraude à lei, que padece de pena de nulidade também, mas a gente tem um ato gravoso e aí a ser provado. Ou então nós estamos diante de algum vício no plano da validade. E os vícios no plano da validade, eles desafiam 2 ações diferentes. Ou eles desafiam a ação anulatória, que é destinada para as nulidades relativas ou anulabilidades, ou eles desafiam as declaratórias de nulidade absoluta. E essas declaratórias de nulidade absoluta, elas vão sofrer uma penalidade grave da ordem jurídica. Então, a gente resolveu colocar ali as penalidades de nulidade e separar para vocês a indicação lá embaixo, né? 548, nulo quando não reservo bens suficientes, e 549, parte inoficiosa da doação ali também considerada nula, né? A ser apurada em ação própria. Vamos passar então para a meação? Teve uma pergunta ali no chat sobre, acho que uma doação maior, excluindo se não teve inventário, tendo patrimônio é obrigado inventário, pode não ter sido aberto até então, né? Acho que de quem é a pergunta, da Paula Rialto. Doação para herdeiros excedendo a legítima, deixando de fora os herdeiros, o doador faleceu, não houve inventário, seria possível solucionar esse caso com abertura de inventário e pedir colação? Lógico, é o que tem que ser feito, e essas doações vão ser levadas à colação. Tem que ser feito. Tem só mais uma aqui, não vou deixar a doutora Solange, que já até participa aqui dos nossos cursos. Quando eu disse que é possível repassar o dinheiro, figurando como empréstimo, se não constar a transação bancária, é possível dizer que tratasse de uma tentativa de fraude? É tentativa de fraude se eu for dizer que é aquilo que não é. Então, penso que o empréstimo é necessário que ocorra saída e chegada nas contas bancárias. Não é preciso, não é elemento essencial do mútuo. O mútuo, e a gente faz muito isso, imagina entrando em algum lugar com um amigo, acho que se minha carteira em casa, eu pago para você. Não teve entrada nem saída de conta bancária, e isso é um mútuo. É a causa de um mútuo, é a natureza jurídica de um mútuo.
A questão aqui, quando faz por fora, quando for por fora é dinheiro mesmo, é questão de prova, né? Provar que houve realmente essa saída, a transação bancária, ela é uma prova boa, já constituída. O problema é que quando não tem essa prova, que aí a questão não é da natureza jurídica do negócio em si, mas sim precede da prova desse negócio jurídico. Solange, obrigado, ótima pergunta. E aí a gente já vai seguindo, então, para os nossos finalmente, né? Na ameação, gente. Alguém gostaria de seguir aqui? Querem seguir? Dani, Carol? Eu posso seguir em qualquer ato translativo da propriedade, vida ou pós-mortem, né? Também. Declarar a Constituição, eu não estou vendo aqui, integral, patrimonial, né? Da integralidade patrimonial, bens móveis e... Peraí, deixa eu tentar passar para cá. Posso ler aqui, Dani, se você quiser, quer? Não, já consegui. Acontecendo aqui, declarar a Constituição integral, patrimonial, bens móveis e imóveis e sua natureza de exclusividade, causa anterioridade, valores anteriores, subrogação ou bem comuneiro. Gente, é muito importante aqui trazer o patrimônio de conhecimento da pessoa que tem ciência. Lógico que tem casos de não ter conhecimento de algum patrimônio que veio receber, de alguma herança, e isso não se tem má fé, mas você tem que estar declarando constitucionalmente o patrimônio integral aqui, né, Carol? Exatamente. A ideia aqui é exatamente que construir, né, fazer uma construção do patrimônio para identificar o que é bem comum e o que é bem particular. Então, eu acho que é uma construção importante exatamente para a gente poder fazer essa dimensão do todo aí. Cadê, Dani? Não, eu estou com barulhos externos, tentando não porque está na hora do panelaço, né? Vocês estão aí também? A Cadô está latindo aí na sua casa. Esse também, por causa da virtude do panelaço, ela está latindo. Eu estava tentando cobrir o barulho. Bom, para a gente continuar aqui, então, também tem que ser analisadas as regras de outorga uxório marital, né? Ou seja, se for ter alguma transferência de patrimônio, se houver um bem que é objeto de comunhão, então tem que resguardar a questão da outorga sob pena de nulidade, e a depender também, assim, da situação, por exemplo, alguns bens que nem é devido, assim, outorga, assim, pela lei, talvez seja de bom tom, né, para resguardar aquela história da eficácia que nós falamos aqui, colher a concordância do cônjuge, né? Então, vamos supor que o patrimônio é composto por ações ou cotas. Então, vai fazer uma alienação importante. Então, colhe a anuência. Eu acho que isso é muito importante para resguardar a boa-fé, tá? A declaração de situação de vida, né, assim, como um todo. Saiu aí, Simone. Você está mutada. Essa aqui, gente, é para as pessoas que ainda não têm a declaração de união estável, ou que constam no estado civil de solteiro ou de viúvo, e aí tu não tem como comprovar ou como inverter a boa-fé objetiva. Então, para que serve essa declaração de situação de vida? Para a pessoa declarar que ela é solteira, não em união estável, ou que ela é viúva, não em união estável. Eu sei que alguém pode dizer, Simone, mas isso é uma preciosidade, por que eu vou pedir isso para alguém? Porque com isso você inverte o ônus probatório da boa-fé objetiva, porque você perguntou para a pessoa. E aí, a gente tem numa eventual ação de evicção, a pessoa é que é a responsável por não ter te dado os elementos suficientes, não você, de não ter investigado as questões necessárias. Então, isso é uma prática que é bastante cuidadosa, né? Assim como o termo de consentimento, essa declaração da condição de vida, que pode ser feita de uma forma simples, mas é só declarar que não vive em união estável, ou vive, né? Se tiver aí a circunstância.
Aqui em Minas, os cartórios já fazem isso. Para assinar uma escritura, se a pessoa é solteira, eles pedem para ela declarar que não vive em união estável, para não ter que colher a assinatura do outro, eventualmente, para garantir a boa-fé. Isso aí. O termo de consentimento, que a Simone já falou sobre ele, integrar, né, os eventuais cônjuges e companheiros aí como intervenientes anuentes, e mesmo pessoas que têm aí legítimo, podem vir a ter interesse em relação à herança, né, preservar bens para a subsistência do alienante sob pena de nulidade e deslocamento patrimonial com justificativa. Exatamente, eu acho que pode um pouco repetir o que a gente falou do protocolo de família, né, Simone? Quer dizer, motivar, documentar ali a história do que está acontecendo e todos assinam em conjunto. A gente fez uma listinha de focos específicos que ajudam, né, equiparar valores de doação. Então, eventualmente, a gente não vai conseguir isso, então a gente vai ter que tirar uma parte do disponível e outra parte da legítima para essa equiparação. A gente cuida o Código Civil e o CPC com as regras de colação. Quando vai receber bens de naturezas diferentes, né, os filhos lá recebendo bens de naturezas diferentes, provar o valor de mercado deles idêntico ou muito assemelhado, ou então dizer de onde sai essa diferença, estabelecer um consenso sobre as avaliações, né? Isso é também muito importante. Aí eu acho que o professor Daniel nos ajuda nessa questão aí das avaliações com a questão fazendária, porque de nada adianta declarar uma coisa que a fazenda vai dizer que é outra totalmente diferente. A fazenda estadual e a fazenda municipal, elas não têm uma previsão igual à Receita Federal, que você pode buscar, enfim, na lei própria, que permite que em determinados negócios jurídicos serão considerados os valores declarados. Ou seja, valores declarados são aqueles valores que eu avalio, e a outra parte avalia, juntamente comigo. Já outros negócios jurídicos para fazenda estadual, fazenda municipal, sobretudo para fins de TCMD e TBI, posso asseverar que eles não estão vinculados à avaliação, até porque o CTN, né, o Código Tributário Nacional, permite que essas avaliações sejam revistas pela própria fazenda tributante. E aí a gente precisa tomar decisões relacionadas à posse dos bens, e tem uma questão que a gente costuma ignorar, que a posse tem um resultado econômico, a posse tem um efeito patrimonial que pode ser aferido, gente. Então, quando eu antecipo a posse para determinado herdeiro, deslocando para ele o patrimônio, a partir ou de um direito real de fruição ou de uma posse, eu posso quantificar isso e posso antecipar isso na esfera patrimonial dele e decido sobre rendas mensais que vão ser alcançadas aí a determinada pessoa, enfim, né, alguém que precise. E posso até escolher a administração de certos bens. E chegamos ao final do nosso checklist com as advertências relacionadas aí ao recolhimento tributário. E eu pergunto se o professor Daniel quer fazer uma advertência para a gente ir encaminhando para o final. Tem ainda uma pergunta final. Bom, em relação ao recolhimento tributário, isso é um assunto que eu venho falando bastante, que essa movimentação patrimonial que acontece, seja no planejamento para efeitos em vida, seja no planejamento com efeitos pós-mortem, que poucos, infelizmente, conhecem. A gente sabe que as empresas, elas se socorrem e são atendidas pelos advogados tributaristas. No entanto, a gente sabe que as pessoas físicas têm problemas de impostos, seja imposto de renda, seja no próprio TCMD. A busca de algum apoio que elas normalmente fazem são com contadores, não são advogados, que não têm a percepção mais
complexa de todo fenômeno sucessório para fins de planejamento em vida ou pós-morte. Então, essa, digamos assim, é uma iniciação, uma especialização mesmo, que a gente tenta oferecer, até para ter conhecimento de onde buscar, de onde solucionar, de onde conseguir buscar soluções, procurar, porque é uma tributação extremamente específica que envolve, muitas vezes, 3 níveis dos entes federados. A União, sobretudo em relação ao ganho de capital, os estados, seja no imposto de doação para o planejamento em vida, ou o TCM, né, para o imposto para planejamento com eficácia pós-mortem, e o ITBI, do município, quando se envolve imóveis, e aí seja, por exemplo, para fins de uma integralização de uma holding, né? Então, você tem diversas tributações que, repito, é muito carente a nossa consciência de todos esses tributos e que a gente não consegue, às vezes, encontrar um profissional ainda já com todas essas habilidades. Tem mais uma pergunta no chat? Tem uma pergunta no chat, Daniel, da Rafaela. Vocês costumam falar das diretivas antecipadas de vontade também, aproveitando o gancho para os clientes? Rafaela, eu acho que isso é legal também, né, falar, embora assim não seja específico do planejamento sucessório e patrimonial, eu acho que é o planejamento de fim de vida, né, então assim, pode ser bem interessante também essa abordagem. Eu acho que isso é uma coisa assim que a gente tem que ver se tem espaço, né, para tratar disso com o cliente. Mas eu acho que é uma boa sugestão, sim, e eu acho que deve se inserir, embora não está no nosso checklist, porque o checklist ele é estritamente patrimonial, mas eu acho que pode ser uma abordagem interessante se você entender que há espaço para tratar desse tema com o cliente. Temos mais uma questão da Solange, eu vou ler aqui para nós. Estou com uma questão, o valor do ITCD Cefaz Distrito Federal de um determinado bem é 1.500.000, só que os herdeiros estão acordando que este bem tem valor de 2 milhões, valor de mercado. É possível fazer a incidência sobre o valor informado pela Cefaz ou será o valor da transação? É o maior. Esse é o ponto. É o maior, Solange. Se a avaliação da Cefaz for maior que o declarado, vai ser o valor da Cefaz. Se o valor declarado for maior que o da Cefaz, vai ser o valor declarado. Então, nesse caso concreto, vai ser de 2 milhões de reais. Isso todas as leis, 27 leis do país, eu posso asseverar todas, porque, enfim, eu costumo acompanhá-las, estudá-las, e todas têm esse padrão. Então, tá. Então, vamos lá. A gente tem uma novidade, então, para contar para o pessoal. Eu acho que muito do que o pessoal está perguntando, a Michele ali, quando que abre a turma do curso, né, Michele? A gente já passou por bastante coisa, assim, também, querendo encontrar um lugar, um espaço onde tivesse o material todo consolidado num lugar. E aí os alunos nos pediram, né? Não sei se a Dani quer fazer o anúncio formal. Dani, como é que é? Você está mutada, Dani. Nossa. Então, eu acho que isso é o resultado um pouco do que a gente tem trabalhado, dessa questão da comunicabilidade, do material, de pensamentos, né? Até onde nós queremos trabalhar da forma que estamos, a gente está vendo que é insuficiente, então vamos aprimorar, vamos nos capacitar dentro dessa nova área, que é o planejamento patrimonial e sucessório, que está crescendo, nós trouxemos dados para isso, nós confiamos e acreditamos no nosso método, não só de pegar 4 professores com todas as suas especialidades, né, e qualidades, traduzindo com a sua carga de experiência profissional, traduzindo e sintetizando desde doutrina, jurisprudência,
aulas de uma forma metodológica, não só aulas ao vivo, aulas gravadas de interações mútuas, e pelo sucesso que temos declarações de alunos que estão na primeira turma e demandando até módulos novos para poderem estar em contínua relação conosco, nós trazemos a novidade que, a partir deste momento, desta live, está aberto as novas inscrições para a segunda turma do nosso curso de Planejamento Patrimonial e Sucessório, com a composição de nós 4 integrantes, professor Daniel Bucar, professora Ana Carolina Brochado Teixeira, professora Simone Tassinari e eu, né? Trazendo o que nós podemos, como diz o professor Daniel, ele assistiu ainda não, só algumas aulas, mas quero assistir de início, meio e fim, maratonar, como se diz, né? E trazer isso para vocês. E nós, eu acho que também já fizemos muitos cursos, muitas experiências, e eu acho que temos diferenciais das aulas ao vivo, dessa forma que a gente está trazendo para vocês, trazendo as dúvidas todas acessíveis, e acreditar. E dizer que as 10 primeiras inscrições vão ganhar uma edição do Arquitetura do Planejamento. Então, eu deixo aberto, se a pessoa já tiver o 1, quiser o 2, e assim por diante. Então, as 10 primeiras inscrições ganham um volume do Arquitetura do Planejamento Sucessório, a gosto do, como se diz, do freguês, né? Freguês. A emoção. E com dedicatória, eu mando para as pessoas, e, bem, e é isso, e compartilhar um pouco essa alegria com todos aí, de estarmos indo para esse outro desafio, que é um produto muito do nosso trabalho, da síntese do nosso trabalho, e estamos passando para vocês. A Carol me perguntou assim, Simone, por que você fez essa migração diária da advocacia, né? Logo no início da live ela perguntou assim, Simone, por que antes tu fazia só contencioso de família e sucessões e de repente tu resolveu mudar para uma advocacia mais leve? Agora eu também estou, que nem o Daniel, licenciada por um tempo, mas voltarei provavelmente, não se sabe. Então, assim, eu acho que eu ficava muito ansiosa com aquele WhatsApp, Carol. E hoje de tarde eu acompanhei a Carol numa decisão de um agravo e eu não queria mais isso para mim. Então, eu resolvi entrar numa área que é uma área que eu gosto, que é uma área boa de atuar, mas que os problemas não sejam tão emergentes a ponto da gente ficar meio escravo do e-mail e do WhatsApp. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas era disso que eu queria me libertar. Eu queria uma área que eu pudesse ter mais tempo com os meus familiares. E a gente contou, vocês lembram? Deu 20 horas por mês de pesquisa que a gente economiza só por ter os assuntos já selecionados lá, porque se der ali 1 hora por dia, já deu as 20 horas de pesquisas. Júlia, o curso fica disponível 1 ano na plataforma, então você pode acessar em até 1 ano, e são, antes que perguntem, mais de 65 aulas de temas diferentes, está no site quais são as aulas. Além dessas 65 aulas, tem 12 horas corridas de interações ao vivo com os 4 professores para esclarecimento de dúvidas, e ainda tem mais 12 horas com professores convidados. Então, a gente tem aí, na verdade, 65 aulas, mais 12, é um tanto de coisa, né? E eu acho, né, Simone, só falando que eu acho que a gente já tem todo esse caminho, nossos Instagrams repercutem já não só esse conteúdo, mas o tanto que nós tentamos compartilhar. Só que para compartilhar, independente dessa aula que vai ficar aqui gravada no YouTube e tudo, é aprofundar literalmente e como nós dissemos, esse checklist aqui, temos outros mapas mentais, temos metodologia, jurisprudência, doutrina,
indicação de referências bibliográficas, tudo isso no intuito de qualificar a pessoa, além das dúvidas, para poder estar capacitado para estar advogando e sem estar confundindo e nem achando que planejamento é só sinônimo de holding e assim por diante, que não existe blindagem patrimonial. Então, tudo isso a gente fala ao longo também das aulas, passando de uma forma muito prática, que é visando exatamente as pessoas que trabalham com isso. Queria destacar também uma particularidade das aulas, que tem aulas assim que nós gravamos sozinhos, individuais, tem aulas que a gente grava em parceria, né, assim, com 2 professores, faz um bate-bola muito interessante, assim, foi ficando muito rico realmente o material, né? E eu acho que assim, tem uma forma de interação na plataforma dos alunos com a gente, através de comentários, de perguntas e respostas, mas eu acho que assim, o ponto alto, que para mim, pelo menos assim, eu vou falar de mim, né? São as aulas com os alunos diretamente, né? São aquelas aulas ao vivo que eu acho que são muito legais, que a gente tem uma oportunidade de interagir diretamente, né, compartilhando aí as dúvidas, propondo soluções. Eu acho que realmente esse para mim é o ponto alto, assim. E eu falando de mim, assim, eu acho que é uma transformação que eu também venho fazendo assim na minha carreira, de buscar uma forma mais tranquila, né? Assim, os 40 chegaram, né? Então a gente vai buscando outras alternativas, não precisava de lutar tanto até aqui, né? Mas a gente vai buscando aí outras alternativas de uma maior tranquilidade, né? Que a gente possa aí ter o leitinho das crianças, né? De uma forma mais tranquila, mais serena, assim, né? Que a advocacia possa ser menos estressante, assim, meta de vida agora. Pessoal, a gente tem um presente para os heróis da resistência. Quem está assistindo a live até agora, a gente vai fazer um sorteio, ou vamos tentar ver se a gente encontra um critério aí mais ou menos justo do livro. Mostra aí, Carol, para nós. Aí esse, ó. Que é Contratos de Família e Sucessões. É a segunda edição, tá saído do forno Acabou agora. De sair. Tem artigos do nosso 4 aqui, e assim, é um livro que tem muito a ver com o curso também, embora o livro clássico do curso seja arquitetura, né, do planejamento sucessório, mas esse livro aqui também tem muito a ver com o curso, porque é exatamente dentro dessa ideia de explorar os espaços de autonomia, tanto na sucessão quanto no direito de família. Tem vários textos sobre pacto, sobre planejamento sucessório, o professor Daniel com o artigo 426, Simone com o artigo sobre pacto antenupcial, e a Dani com o artigo sobre planejamento sucessório. Então, peguei aqui para sortear para vocês. Esse artigo do 426 foi um dos artigos mais difíceis. Eu já escrevi, eu acho que eu falo isso para vários, mas esse realmente é muito mas ficou difícil. Ficou bom, viu? Ficou bom. É a história, pessoal, se é possível fazer renúncia à herança durante a vida, né? Aquela história do segundo casamento da pessoa, segunda união estável. Que a gente acabou não entrando aqui na questão da fraude, só fazendo um parênteses. Deixa para o curso, Dani. Não, mas só dar uma deixa. Que de forma majoritária e na doutrina e jurisprudência se entende que é nulo, mas uma doutrina minoritária, e entre eles o professor Daniel Bucar, entende que é possível sim renúncia, muito bem acompanhado, professor Rolfo Pandaleno, professor Mário Delgado e assim por diante, mas é interessante analisar os fundamentos que levam a isso e sem alteração judicial, né? Legislativa, na verdade. Então, é um caminho aí para várias pessoas, e quando se fala que isso é fraude, o negócio é nulo, a gente tem que estar buscando muito e demonstrar os riscos para o cliente, mas, ao mesmo tempo, mostrando que é uma linha de futuro, com certeza, presente e futuro. Então, tem alguém aí na live que faz aniversário hoje, para a gente poder sortear? Hoje é difícil, mas se não uma data próxima, né? Próximo de 2 de junho. Tem que aguardar um pouquinho.
Vamos ver, pessoal. Se não, eu quero mais um. Eu recebi como autora, mas... Ó, Fabiana Molineiro, 5 de 6. Alguém mais Uai. próximo, Fábio? É. Ai, acho que Tá não. bem. 5, daqui a 3 dias. Tá bem, Fábio. Eu vou colocar o WhatsApp do curso, ou vou pedir para a Carol colocar ali para nós o WhatsApp do curso. Sou de julho, pode? Antônio Não. Augusto. Antônio Augusto quer um livro, Carol. Nosso Vou mandar um aluno livro para você, craque. Antônio. Me manda seu endereço aqui que eu vou mandar um livro para você. Olha, Carol, Fevereiro foi calma ontem. aí, fala Eu isso também, em público, 19 de não. maio, pode ser? Não, Deixa eu falar então para Fabiana Molineiro. Eu vou botar. Carol, pode botar o WhatsApp do curso no chat. A Fabiana manda o endereço para a gente. É a gente que olha, tá, Fábio? Fica tranquila. e a Carol ainda vai mandar com dedicatória, hein? Vai se tornar um bem infungível. Critério ruim, a Rafa. Critério não, foi uma posição. É o que é dentro do possível, né? Depois a gente sorteia outro no Instagram e aí fica mais... Gente, Justo, lembrando né? também que o preço promocional é por um tempo limitado, tá? Além dos 10 livros, esse preço tem um preço Dani, limitado tá trancando. e é só fazer a inscrição no link. Ai, alô? Estou ouvindo? Agora Oi? foi. Precisa revisar. Repete de novo, Dani. Não, só falar que o preço promocional tem tempo limitado, tá bom? Que é o que está o curso. Além dos 10 primeiras inscrições ganharem um volume do arquitetura, mas que tem esse tempo limitado, tá? E é só se inscrever no link aqui da minha bio, que já pode se inscrever no curso. Até então, quem estava, né, na reserva da vaga, na espera, a partir desse momento já pode se inscrever. Então tá, pessoal. Obrigada por nos assistirem, obrigada por estar conosco. A gente sabe que não é um curso barato, mas nós vamos continuar fornecendo material de qualidade para vocês. E, enfim, é uma opção aí, né? Um grande abraço e nos vemos na sequência. Nos acompanhem pelo Instagram, porque a Dani acabou de nos confirmar que tem uma surpresa semana que vem. Então, assim, acompanhe no Instagram que semana que vem tem surpresa de novo. Um abraço, Tchau, pessoal. tchau. Boa Joia, noite. gente. Um beijo. Um Tchau, tchau. abraço. Tchau. Tchau. Tá ótimo.